Gostava da fórmula, achava engenhosa, compendiosa e eloquente, além de verdadeira e profunda. E deu as batatas em suas várias formas, classificou-as pelo sabor, pelo aspecto, pelo poder nutritivo, fartou-se de antemão do banquete da vida. Era tempo de acabar com as raízes pobres e secas, que apenas enganavam o estômago. Triste comida de longos anos. Agora o farto, o sólido, o perpétuo, comer até morrer, e morrer em coxas de seda, que é melhor que trapos. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de Quincas Borba de Machado de Assis. Caso você não saiba, esse livro foi selecionado então na TBR que eu fiz, no sorteio da TBR que eu fiz no início do ano. Eu acabei esquecendo de levar vocês aos meus livros para mostrar qual edição leria, mas essa daqui da Saraiva, econômica, sei lá, de bolso, enfim, texto integral, mas também só o texto, sem nada, enfim, texto de apoio nem nada, o tamanho da minha mão, que não é pequena, mas tudo bem. Vamos lá. A história já começa com o Rubião, que cuidou do Quincas Borba aqui, né, do título do livro, nos seus últimos dias de vida e tal. O Quincas Borba casaria com a irmã do Rubião, não pôde, ela morreu antes. E ele ficou, então, o Rubião, cuidando do Quincas Borba nos últimos dias de sua vida. Acontece, então, que o livro começa com o Rubião refletindo, assim, rapidamente, sobre como ele chegou aonde ele está. Porque quando o Quincas Borba morre, então, né, já que isso realmente acontece logo assim no início do livro, o Rubião se torna o seu herdeiro universal. Porque o Quincas Borba não tinha parentes, enfim, ele era o mais chegado mesmo. O único, como é que eu posso dizer, requisito, enfim, que o Quincas Borba exigiu para que ele realmente, enfim, conseguisse, né, essa herança, era cuidar do cachorro que o Quincas Borba tinha, que ele também deu o nome de Quincas Borba. Veja que curioso, não? Eu sei que hoje em dia essa coisa de relação de cachorro e humano tá mais, assim, íntima, né, mas nem hoje em dia a gente consegue dar o nosso próprio nome para um cachorro, quem dirá naquela época. O Quincas Borba, ele morre assim um pouco meio, sabe, não certo das ideias, assim, com parafuso a menos. Ele manda uma carta depois, porque antes de morrer ele vai para outro lugar, e ele manda uma carta assim que a gente vê que ele já não tá bem, mas daí a pouco tempo ele realmente morre. Já o Rubião, ele era assim, um professor, alguém que não tinha muitas economias e tal. Então, de repente, ele catapulta, assim, para uma classe que, caramba, ele não tava realmente, era muito dinheiro e ele não sabia nem direito o que fazer. Então, de Barbacena, onde ele morava, lá em Minas, ele vai para o Rio de Janeiro. Só que nessa viagem para o Rio de Janeiro, ele conhece um casal muito peculiar, que é o Cristiano Palha e sua esposa Sofia. Ali a gente já vê que o Cristiano Palha, de primeira, não dá muita trela, né, pro Rubião. Mas assim, conversa vai, conversa vem. O Rubião, como sei lá, um rico emergente, talvez, ele vai falando logo que ele é herdeiro universal, que é questão de, sei lá, faltar alguns documentos para ele receber. E aí o Cristiano Palha já se aproxima assim com mais, como é que eu posso dizer, cordialidade, se é que vocês me entendem. Então, quando o Rubião chega no Rio de Janeiro, ele não tem muitos amigos. Ele tem o Cristiano e a sua esposa, e que eles começam a dizer, olha, a vida, né, nessa sua nova classe é assim assado. Então, alguns costumes que ele tinha, ele tem que, como é que eu posso dizer? Deixar de fazer mesmo, deixar de praticar algumas coisas que ele gostaria de fazer diferente, agora que ele tem dinheiro, ainda assim ele não pode fazer, porque o Cristiano vai dizer, não, desse jeito não, melhor assim. Então a gente vai percebendo já desde o início da história que o Cristiano vai tendo muita influência sobre o Rubião e a sua herança. E já pela parte da Sofia, a gente vai realmente percebendo o Rubião encantado por ela. Mesmo assim, sabe? E por mais que ele tenha outros amigos na cidade, de certa forma amigos, né? A gente vai ter o Freitas, o Carlos Maria. A gente percebe que o Cristiano realmente é aquele que vai, assim, eu não sei dizer assim, chancelar essa sua nova vida, assim. Tudo o que ele tem, a influência que ele vai conseguindo é muito, muito mesmo pelo Cristiano e a Sofia. Ainda temos o Dr. Camacho, que é uma influência mais política na vida do Rubião mesmo, assim, sabe? Ele tem um jornal e o Rubião usa, né, enfim, da sua fortuna para ajudá-lo a estabelecer esse jornal, a ser lá um dos sócios, acho que pode-se dizer que ele era um sócio, e que o Camacho também, ao longo da história, vai planejando com que o Rubião se torne, então, um político mesmo, vai planejando esse futuro político do Rubião, mas assim, a história, o grosso da história é realmente Rubião, Cristiano e Sofia. Acontece então que mais cedo ou mais tarde, né, o Rubião ele
se declara pra Sofia. Aquilo tudo é tão novidade pra ele que eu acho assim que ele, de verdade, ele não sabe nem conter esses novos sentimentos, assim. A sensação que eu tenho é que o Rubião acho que nem sequer tinha amado antes na vida. Então, numa festa que ele é convidado, a Sofia sai com ele ali pro jardim e ele, gente, ele se declara assim que você já percebe que ele não tá bem, assim, tem, tipo, ele entra no como é que eu posso dizer, no enredo que ele criou pra se declarar pra Sofia e a gente fica assim, meu Rubião, você está onde? Pra onde você está indo com essa loucura toda? Só que aí, de repente, vem, então, eu esqueci o nome, eu vou já pegar. É muito nome, assim, sei lá, meio parecido na minha cabeça. Aí eu fico um pouco confusa. E aí o Major Siqueira chega lá, percebe que tem alguma coisa errada, a Sofia consegue disfarçar, o Rubião tenta seguir um pouco a trilha da Sofia, nem sei se ele foi bem sucedido, mas assim, daquilo ali não dá em nada. Só que a gente pensa assim, o que a Sofia vai fazer? O Rubião, a gente vai lendo a história, eu sempre que leio esse livro, essa é uma releitura, eu começo a história achando que ele tem 50 anos, assim. Ele tinha 30, por volta de 30 anos, sei lá. Eu não lembro se ele tinha quase 30 ou um pouquinho passando de 30, pouquinho mesmo. Mas assim, toda a atitude, todo o andar dele é de uma pessoa assim que se encurvou mesmo, entendeu? Para a vida. E aí a Sofia diz assim, você não sabe o que me aconteceu, Cristiano. O Rubião tá dando em cima de mim. E aí você pensa que o Cristiano vai soltar a cachorrada em cima do Rubião. Só que além do Rubião já ter financiado muita coisa do Cristiano, ter feito empréstimos mesmo, e ele era muito, como é que eu posso dizer assim, ele não se importava, dizia assim, não, você é meu amigo, pague quando der, veja se sobra alguma coisa, me pague, alguma coisa assim. Então, como é que o Cristiano vai dizer assim, poxa, ou eu faço jus, né, a essa ofensa contra a minha mulher, essa chegada à minha mulher, né, e vou lá tirar satisfação com o Rubião, ou eu jogo panos quentes nessa situação. E ele convence a Sofia, ao mesmo tempo de, obviamente, não incentivar, né? Ao mesmo tempo não como é que eu posso dizer, excluí-lo, assim, sabe? Dela ser cordial com ele, quando ele estiver na casa ainda deles. Mas assim, não há mais nenhum avanço direto como esse, né, do Rubião em cima da Sofia realmente. Mas assim, a gente vai percebendo que ele realmente gosta dela. Apesar de ele ter deixado esse momento escapar, em nenhum momento, por mais que ele não chegue e declare de novo seu amor a ela, ele diminuiu esse sentimento. Tem um caso em que ele vai ver um dos amigos, o Freitas, né, que tava ali moribundo mesmo, já assim, batendo a porta, e quando ele sai dali, né, por ele achar que ele deu muito dinheiro para a mãe do Freitas, né, porque enfim, eles estavam precisando de dinheiro, mas o Rubião quando sai dali, acha que pode ter dado mais. Ele pega um Tilbury, eu nunca lembro, é tipo como se fosse lá, um táxi da época, e sai por ali. E ele ouve a história de um cocheiro, que assim, a história que o cocheiro monta, que vai saber se é verdade ou não, bate muito bem com talvez um interesse da Sofia ou um outro alguém. Então ele fica louco, ele quer tirar essa história limpo. Só que não dá em nada essa história, tipo, porque não tem nada pra acontecer, entendeu? Só pra você ver que realmente, apesar de na frente da Sofia ele conseguir manter a pose, no fundo ele tá ali louco por ela ainda. Já o Carlos Maria, esse amigo do Rubião, né, é um sujeito assim, é um patife, essa é a palavra. Então no baile ele está ali dançando com a Sofia, mas o Carlos Maria é um personagem que eu nem consegui ler direito, assim, porque ele gosta de ser o melhor em tudo, mas ele não quer que os outros saibam que ele é o melhor em tudo. Então ele é avesso a, sei lá, a cumprimentos, sabe, a elogios, sei lá, até mesmo de alguma façanha que talvez ele tenha feito na vida. Então quando ele consegue chamar a atenção da Sofia lá numa valsa, que ele vai falar algumas coisas no ouvido da Sofia, que a Sofia fica muito encantada, ele vai dizer, poxa, consegui a melhor mulher do baile pra mim. Algo assim. Só que quando ele chega em casa, a gente percebe que ele se arrepende, porque nesse galanteio dele, ele mentiu uma ou duas vezes, se não me engano. Ele diz assim, eu poderia ter conseguido realizar o feito, né, de seduzir a Sofia sem precisar mentir. Então ele se martiriza porque ele mentiu no galanteio, olha só. Mas ele não como é que eu posso dizer, não se reprime de ter avançado em cima da Sofia. E é casada. Nisso a gente também tem a prima da Sofia que estava ali, né, a Maria Benedita, enfim, ela perde a mãe, né, ela já estava tendo algumas aulas de educação, de francês, de piano, enfim, essas coisas.
Quando ela vê esse chaveco, sei lá, do Carlos Maria com a Sofia, ela já fica enciumada também. Porque talvez ela estivesse tanto de olho no Carlos Maria, quanto espantada pela prima estar naquela situação. E o Rubião também vê isso. E aí pronto, na cabeça dele, Sofia e Carlos Maria estão tendo um caso tórrido, assim. E aí, tipo, sério, ele não consegue enxergar mais nada direito. Tanto que, enfim, em uma certa situação que o menino de mensagem lá da Sofia tem que levar uma mensagem pro Rubião e outra pro Carlos Maria, ele deixa cair no meio do caminho ali na casa do Rubião a carta pro Carlos Maria. Pronto. Ele já acha ali que tá uma declaração de fuga, que eles foi um plano de fuga, sabe? Só que ele não abre a carta, porque diz assim, não vou me dar esse trabalho, sabe? Eu não vou me rebaixar a esse nível de abrir uma carta. Mas ao mesmo tempo era melhor ele ter aberto, porque ele só ia ver que a Sofia estava convidando o Carlos Maria para participar da comissão de Alagoas, né? Uma comissão beneficente, eu agora já não sei se é a Sofia que estava organizando mesmo, ou se ela só tomou a frente, talvez, de algo que já existia. Eu já não lembro agora direito. Mas aí ele chega na casa da Sofia, assim, quando ele decide confrontá-la, né? Que diz, o que é isso? Como você me esnoba e que o Carlos Maria você faz isso e aquilo? E ela fica, o que tá acontecendo, né? Porque ela também, apesar dela ter, né, se sentido, assim, mexida com aquele galanteio todo do Carlos Maria, ter passado alguns dias, assim, meu Deus, ele disse isso e aquilo pra mim, e ficar imaginando essas cenas, não passa daí, né? Até porque o Carlos Maria realmente mais pra frente casa com a sua prima Maria Benedita. Aí ela fica se sentindo meio, como é que eu posso dizer? Não é só isolado, mas tipo, posta para escanteio, sabe? Todo aquele galanteio acabou. Mas voltando então, daí a gente vai percebendo que, sério, o amor não correspondido e também não recusado, né, enfim, do Rubião pela Sofia, a gente vai perceber que ele vai começar realmente a ficar louco. A gente, desde a primeira declaração única dele pra Sofia, a gente já percebe, né, que algo não vai bem. E aí ele começa a se sentir Napoleão III, né, pede pra fazer a barba igual dele. E aí, no final, assim, ele, ao mesmo tempo que se agarra, porque quando ele tá lúcido, ele sabe que tem alguma coisa errada com ele. Então ele se agarra a livros, ele se agarra a pessoas, a amigos, né, a lugares. Mas de repente, a mente dele é realmente sugada pelo Napoleão III. E nisso ele vai perdendo a sua fortuna, porque ele era muito mão aberta, né, com o seu dinheiro. Se você está precisando de um empréstimo, vou colocar em dias atuais, de 5 mil, ele te emprestava 8 mil. E ficava naquela coisa, não precisa não pagar agora não. Por mais que você tivesse com dinheiro, ele ia dizer, não, investe em outra coisa, mais pra frente você me paga, sabe? Então, rapidamente, a fortuna dele foi diminuindo. O Cristiano Palha, que tinha negócios com o Rubião, ele vai se libertando disso. Ele diz, não, eu tô com uma proposta ali na frente, mais lucrativa, eu tô pensando em encerrar. Vamos encerrar devagar. Só que ele percebe que, na verdade, se ele continuar com o Rubião, que vai sair no prejuízo a ele. Então, ele termina nessa sociedade com o Rubião continua cada vez mais louco. E, tipo, o Cristiano nem quer perder muito tempo com ele, sabe? Ele diz assim, deixa ele aí e tal. Só que existe uma outra sociedade que diz assim, você tem que ser solidário com, enfim, as pessoas que estão ao seu redor. E aí ele se dispõe, então ele se dispõe a ser o curador do Rubião. E primeiro coloca ele numa casa mais humilde. Depois, quando o dinheiro, sei lá, ainda fica mais curto ainda, põe então ele numa casa já, né, pra, enfim, saúde mental. Só que lá o Rubião consegue fugir e voltar para Barbacena como o grande Napoleão III, que ele não é. E lá, num acesso de loucura mesmo, relembrando o Quincas Borba do título, ele morre. E 3 dias depois morre o Quincas Borba cachorro também. Essa, na verdade, é a história de Quincas Borba, o meu machado favorito. Não li muito, isso é verdade, mas dentre os que eu li, esse é o que eu mais gosto. Mas será que é só isso que a gente pode perceber? Na verdade, a história toda remete logo ao início. Eu falei das batatas lá no início, né, na citação de abertura. Isso vai permear praticamente da primeira página literalmente até a última. O Quincas Borba, pessoa, era autor, né, de uma filosofia chamada Humanitas. O que é Humanitas, senão o princípio da vida, assim. O próprio Quincas Borba vai dizer pra gente, segundo a minha doutrina, é o princípio da vida e reside em toda parte. Existe também no cão, e este pode assim receber o nome de gente, seja cristão ou muçulmano. Então, Humanitas é esse princípio da vida que é inalterável. O que tem que acontecer, vai acontecer. Por exemplo, ele vai contar o Quincas Borba como sua avó morreu num acidente trágico.
ele vai dizer, ok que foi minha avó, mas se não fosse minha avó, ia ser um cachorro, ia ser um poeta famoso. Humanitas tem que comer, né? Humanitas tem que acontecer. Aí você vai dizer, poxa, mas o que a avó, né, do Quincas Borba pensaria disso? O fato de que, foi você a bola da vez. Só porque um elemento de morte tinha que acontecer e você foi escolhida. Ela vai dizer, e a sua avó e a morte que aconteceu com ela? Quincas Borba diz, não há morte. Um encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas. Mas rigorosamente não há morte. A vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. E aí ele vai para a grande ilustração desse livro, que é, imagine que duas tribos estão lutando pela sobrevivência e há um campo de batatas. Enfim, nesse campo só há batatas para uma tribo. Você pode ser altruísta e dizer, vamos dividir. Só que isso é morte de todos, porque não há batata para todos. Então o que acontece? Na verdade, a guerra entre essas tribos não é guerra por pura violência, senão preservação da própria vida. Ao vencedor, as batatas. Que é a máxima do livro, né? Você lembra de Quincas Borba, você vai lembrar da frase, ao vencedor, as batatas. Que é o que acontece, de novo, no livro inteiro. Se Quincas Borba, o ser humano, não casou com a irmã de Rubião, desculpa, irmã do Rubião, você é uma perdedora, você não recebeu suas batatas. Quincas Borba teve essas batatas, a pessoa, e passou elas a Rubião. Então a gente percebe que no início da história, quando o Rubião não tá, como é que eu posso dizer? Ele tá à margem de toda essa coisa de disputa, até porque é como se ele tivesse realmente, sei lá, não tem nada para ele disputar. Ele nem sequer entende essa filosofia. Ele vai começar a perceber o jogo que há por trás quando ele pega essa herança. Aí ele vai perceber, poxa, talvez eu seja vencedor. As batatas são minhas. Então, o que a gente vai ver do início de quando o Rubião consegue a herança até o final do livro é que a batata passou de mão. Se no início do livro a batata era do Rubião, ou as batatas eram do Rubião, no final do livro, principalmente, né, a maioria dessas batatas vão ser do Cristiano Palha. Porque ele enriquece de verdade, por mais que não, como é que eu posso dizer, de forma injusta, ele não rouba nada, o Rubião também é um tonto, se verdade seja dita, mas ainda assim ele enriquece as custas do Rubião. Essas batatas passam de mão. E a gente pode pensar, mas lá pra frente o Cristiano também vai passar essas batatas de mão. E vai, na verdade, segundo essa filosofia, a vida é um Battle Royale, né? Aquela luta feroz em que só sobrevive um. Que é isso senão, moto passando, o que é isso senão o darwinismo, né? Seleção natural, de uma certa forma. A gente pode ver a grande perdedora da história, que na minha opinião é a Dona Tonica. Quem é a Dona Tonica? É uma personagem que tá literalmente assim, às vésperas de fazer 40 anos, não casou, e assim, a gente vê as últimas apostas dela ao longo do livro. Primeiro no Rubião, que obviamente, apaixonado por Sofia, nem dá tchum pra ela. E já no finalzinho do livro, a gente percebe que ela tem um noivo, que o noivo morre 3 dias antes dela casar. E, sério, nessa época você imagina uma mulher de 40 anos não casada, não porque, sei lá, não quis ou virou freira, qualquer coisa do tipo, simplesmente ela não conseguiu casar. Ela nunca teve uma batata pra chamar de sua. Voltando a essa frase, humanitas têm que comer, eu pensei muito no final do livro, porque ali no início, o Rubião salva o menino de ser morto. E já no final, enfim, numa dessas crises, né, de loucura que ele imagina ser Napoleão III, ele tá andando pela rua e, tipo, todo mundo que tá ali mangando dele, ele pensa que tá ali aplaudindo. Inclusive esse menino que ele salvou. Mas, obviamente, ele não sabe quem é o Rubião, né? E a mãe também, tipo, ela tira o menino de lá, não sabe que o Rubião é o salvador do menino, mas ela não quer o filho dela ali rindo, né, de uma pessoa nessa situação. Quando o pai chega em casa e diz assim, você viu quem passou? Aquele que tá lá, enfim, imaginando ser outra pessoa, é aquele que salvou o nosso garoto. E ela fica triste, ela fica, nossa, tipo, como é que eu deixei meu filho rir? Enfim, da pessoa que salvou ele. E nessa hora eu só pensava, humanitas tem que rir, alguém vai rir, querida. Se não for seu filho, vai ser outra pessoa no lugar dele. Essa filosofia, o que ela dá pra gente? Ela dá a ideia de que você tem que, sabe, aceitar tudo o que acontece com você.
Sabe, se você perde o emprego, desculpa, alguém tinha que perder o emprego. É só você que foi escolhido agora, sabe? Sei lá. Tanto pro bem quanto pro mal. É claro que, enfim, por bem, né, tá todo mundo ótimo se a gente for o bola da vez pra ganhar na loteria. Mas acontece que no acidente a gente ter essa coisa tão conformada, né, essa visão de mundo tão conformada, humanitas, 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 e isso me incomodou um pouco, é verdade. Mas aí eu li um texto que eu quero compartilhar com vocês. Nossa, o texto, eu vou falar logo o seguinte, ele foca muito no no Rubião, se imaginando Napoleão III, e ele vai dizer que essa loucura do Rubião tem muito a ver com a história do Brasil. Se a gente for traçar o paralelo do Brasil da época com a história de Napoleão III, dá pra se cruzar muita coisa. Eu vou entrar por esse ramo jamais, porque eu não tenho conhecimento histórico nenhum e não vou ficar lendo o texto para vocês também. Mas eu vou deixar o link pro texto lá embaixo caso vocês queiram ler. O texto, né, o artigo se chama assim: A Política Imperial em Quincas Borba, um diálogo entre a história e a literatura. O texto foi escrito pela Laila Correia Silva. Mas o trecho que eu quero ler para vocês é justamente sobre desta loucura. O que significa essa crítica do Machado tendo construído o Quincas Borba como o porta-voz do Humanitas, do humanismo, né? A gente chega nessa conclusão, né, de que o Humanitas é aquela filosofia que vai ter resposta para tudo. Tudo. Você só tem que se conformar, como eu já disse anteriormente. Então o humanismo, ele serve, na visão de Machado de Assis, para criticar. Mas para criticar o quê? Essas teorias científicas e filosóficas populares no Brasil a partir de 1870, que tinham a capacidade de construir um discurso superficial e ao mesmo tempo perigoso para sustentar hierarquias e desigualdades sociais. Esse discurso filosófico de Machado reflete um compromisso literário. E que teorias científicas e filosóficas seriam essas? Seriam o positivismo filosófico de Auguste Comte, ou Comte, não sei, Comte, e a teoria de Darwin, né? Óbvio. Essa é muito clara, né? É como se o livro estivesse gritando: você precisa ser o mais forte, você precisa prevalecer o tempo inteiro. A gente vai ter um grande teatro de vaidades no livro. O Cristiano Paim não vai só aceitar que o Rubião, né, se insinue, sei lá, talvez pra Sofia, como ele gosta de demonstrar a Sofia. E gosta de pôr nela um belo decote, para que ao demonstrá-la todos percebam que ela é dele. E a própria Sofia, então, também vai gostar, né, de ser admirada, de ser olhada, de ser desejada. Pelo próprio Carlos Maria, né? Claro que ela consegue, por vias tortas, não consumir um adultério, enfim. Mas ela gosta, assim, de ser admirada. A própria Comissão de Alagoas que a Sofia monta, a gente sabe, né, que, assim, ela é puramente para convidar, para que as pessoas percebam, porque você não só almeja o seu lugar na sociedade trabalhando muito, você precisa ser mais esperta em certo sentido, você precisa passar uma boa imagem que às vezes nem não vai refletir nada do que você realmente é, como é o caso da Sofia. Há também a figura do Carlos Maria, que na minha opinião é nojenta, porque ele casa com a Benedita, e eu fiquei assim, tipo, eu não lembrava dessa parte, porque quando falaram assim: olha, a Maria Benedita gosta de você, né, fica assim, ele vai esnobar essa garota tanto na vida, porque, tipo, ela não tinha nada praticamente, era meio rude e tal, só que ela é tão, tipo, ela é tão apaixonada por ele, ela idolatra tanto ele, que de repente ele também passa a amá-la, mas é puramente baseado na idolatria que ela tem por ele, sabe? Porque assim, ele só ama enquanto ele é amado, idolatrado. E a gente tem a sociedade como prova disso, de que realmente é um teatro de vaidade, porque quando o Rubião enlouquece, todo mundo se afasta dele. Tem uma pessoa que ainda se preocupa um pouco mais com ele, mas também nada demais. E de verdade isso me lembrou um pouco o Joker, né, o Coringa, o filme que saiu no passado, que mostra como uma sociedade realmente vai lidar com uma pessoa que tem deficiências, né, seja física, mental, emocional, que seja, né? Então a gente vai perceber que o Rubião, que ajudou tantas pessoas ali naquela sociedade, seja o Camacho com o seu jornal, seja o Cristiano Palha com a sua ascensão social, enfim, e outras pessoas também, abandonado, sabe? Tipo, ninguém, absolutamente ninguém quer ele por perto, né? Muitas pessoas até viajam na loucura do Rubião para que ele se afaste logo, o mais rápido possível delas. Agora a pergunta que fica é: o Rubião ficou louco porque ele não teve seu amor correspondido? A impressão que dá é essa.
né? O Rubião ficou louco porque ele não se adequou àquela sociedade, porque tá todo mundo ali elogiando o cara, dizendo que ele serve pra político, que ele serve pra empresário, que ele serve pra isso, que ele serve pra aquilo. E ele vai realmente se inflando, assim. Mas eu fico pensando, se ele tivesse talvez ficado em Barbacena, quieto, na dele, a gente percebe em alguns poucos momentos, quando ele fica sozinho, ou quando ele relembra a sua cidade, quando ele relembra o amigo Quincas Borba, que tá com ele do início ao fim da história, seja na forma do seu amigo humano ou do seu amigo canino, ele se concentra, né? Ele relaxa, ele fica mais ciente do mundo ao seu redor. E já quando ele tá no meio dessa sociedade caótica mesmo, a sensação que eu tenho de novo é como se fosse, sabe, se a gente for dissecar essa história, é um mundo animal, assim, sabe? Eu tô lendo o Chamado Selvagem, Chamada Floresta, sei lá, e eu vi também algumas semelhanças, porque ali é tudo tão cruel. Só que aqui no Quincas Borba, cadê o livro? Só que aqui no Quincas Borba a gente vai ter um baile pra disfarçar. É toda aquela disputa sangrenta, sanguinolenta, né? A gente vai ter toda uma etiqueta que é necessário. Mas se a gente for comparar, tem muita coisa em comum. A sensação que eu tenho é que o Rubião, no Rio de Janeiro, ele é esse Daniel que foi devorado pelos leões na cova. Para citar então um outro trecho da Bíblia, para resumir o livro, né? Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Bom, se você gostou aqui da resenha, não se esqueça de deixar a sua curtida, algo que era para eu ter falado no início do vídeo, mas eu sempre me esqueço. Enfim, eu tô no Instagram também, caso você queira me seguir por lá, vou deixar o link lá embaixo. Gostou muito do vídeo, de outros vídeos, se inscreva no canal, por favor. Obrigado pela visita, voltem sempre.